Vamos falar sobre a mudança do posicionamento do governo em relação à CPMI do dia 8 de janeiro, após a repercussão das imagens divulgadas em primeira mão pela CNN, que mostram que o ex-ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, no Palácio do Planalto, durante os ataques, e o governo e a base aliada decidiram aceitar a abertura da comissão para a investigação dos atos. A gente lembra que até a última terça-feira os aliados de Lula vinham tentando evitar a instalação da CPMI para não dar palanque à oposição e nem atrapalhar o andamento de outras pautas prioritárias do governo. Essa é a justificativa. A sessão do Congresso, que deve marcar o início do processo de abertura dessa comissão, foi remarcada para a próxima quarta-feira, dia 26 de abril. A gente vai direto para Brasília agora falar com a Carol Rosito sobre esse assunto. Carol, boa tarde para você. Porque depois de tanto trabalho para impedir a comissão, o governo decidiu voltar atrás, hein? Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nas últimas 24 horas, o Palácio do Planalto avaliou, que é melhor aceitar e apoiar, então, a instalação de uma CPMI, uma comissão mista com deputados e senadores, para discutir e investigar os atos do dia 8 de janeiro, Isso porque a ideia agora é tentar contrapor o argumento da oposição de que infiltrados de esquerda, teriam sido os responsáveis pelos atos, pela invasão à sede dos três poderes, e também tentar responsabilizar de alguma maneira a influência, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro nesses atos. Então, se antes a base do governo estava tentando barrar as assinaturas, retirar assinaturas para garantir a instalação da CPI, até tentaram ganhar tempo essa semana, conseguindo adiar a sessão do Congresso para a próxima semana, um pedido que foi feito ao presidente do Senado e acatado diretamente por Rodrigo Pacheco, causando um conflito com a oposição dentro do Congresso. Agora, então, a base já informou que assim que a comissão for instalada de fato, eles já vão indicar, inclusive, os integrantes, os membros que vão participar dessa comissão do lado da base do governo Lula. A gente segue acompanhando, Luciana. Muito obrigada, Carol. Vamos então ao debate. Ficam comigo o Lênio Streck e a Samantha Meyer. Vou começar com o Lênio. A mudança de estratégia é para preservar a imagem de Lula, Lênio? Eu acho que se há algo e alguém que é vítima nesse processo todo é o governo, Lula e a democracia. A democracia, Lula e o seu governo. O Supremo Tribunal já está aceitando as denúncias, existe o fato, seria insano pensar que um governo cometeria um harakiri para infiltrar, quer dizer, veja, pensem comigo, como essa tese é uma tese cloroquina mesmo, das infiltrações. Quer dizer, há um planejamento, invadem Brasília, invadem os três poderes, e nesse meio tempo o governo se dá conta e infiltra algumas pessoas, militares, inclusive. Quer dizer, essa coisa não tem nenhum sentido. Agora, a CPI que se coloca, que no início, para mim, continua sem sentido, mas porque polícia, judiciário, as denúncias já estão sendo recebidas. Na outra semana vão receber mais denúncias, são mais de 1.000 denunciados. Esse processo já está sendo instaurado, o processo está andando rapidamente e agora nós vamos, quer dizer, já atravessamos a ponte e agora nós estamos voltando para construir a ponte. Nós já chegamos do outro lado. As vítimas é a democracia, Lula e o governo. Como que alguém pode pensar que poderia se fazer uma conspiração contra si mesmo? Quer dizer, não tem nenhum sentido. Eu pretendo sempre ter um grau de racionalidade quando eu olho essas coisas, mas nesse ponto os objetivos, primeiro, legalmente essa CPI não tem um fato determinado. Existe um fenômeno que eles querem discutir, mas não um fato determinado. Mas agora o governo já
está aderindo, portanto, nada mais há que se fazer a não ser aguardar. Eu temo, com esse parlamento, do modo como age, eu temo por uma CPI, sim, sem dúvida. Eu temo muito. Samantha, o governo muda a estratégia para tentar preservar a imagem? Ah, com certeza. Não foi uma opção do governo. Ele teve que aceitar a CPI diante das imagens que foram veiculadas, né? Eu tenho aqui uma divergência com o professor Enio Testerk no seguinte sentido. Me resta uma dúvida se o Lula e o governo federal efetivamente são as vítimas dos atos de 8 de janeiro, as únicas vítimas, né? Isso porque a gente tem uma investigação em curso, né, que está sendo realizada pelo Supremo Tribunal Federal, mas o que me chama a atenção é que até agora nenhuma autoridade federal foi chamada para ser ouvida nesse inquérito. E essa era uma das grandes demandas daqueles que defendem a instauração da CPI. Ou seja, a CPI traria uma investigação e uma abrangência muito maior. É claro que a gente dizer, professor Lênio, que o governo e o presidente da República planejaram isso também me parece algo muito fantasioso. Agora, a gente também não pode negar que os atos de 8 de janeiro favoreceram o governo federal na medida que resultaram na retirada dos acampamentos em frente aos quartéis generais. Agora, eu sempre tive um certo receio de entender por que o governo, que a gente sabe que o governo do PT sempre foi um dos que mais defenderam CPI, fizeram uso desse instrumento constitucional da minoria, tiveram tanta resistência na instauração da CPI, porque eu penso que quem não deve, não teme. E essas imagens só vieram à tona graças ao exercício de uma imprensa livre, que é essencial para a nossa democracia. Eu pergunto, se essas cenas do general não tivessem vindo à tona, será que nós teríamos a demissão do ministro do GSI? Será que nós teríamos agora uma decisão do Alexandre de Moraes convocando em 48 horas para ele prestar esses esclarecimentos? Por que esses esclarecimentos não foram prestados anteriormente? Até para acabar com a tese, o que o governo diz, de que os bolsonaristas dizem que gente do governo estava infiltrado. A melhor forma da gente acabar com teses é colocando as questões à prova. Lênio Streck. Bom, as pessoas na frente dos quartéis deveriam ter sido retiradas antes, se o Ministério Público tivesse feito a sua tarefa, né? Cumprido o seu dever. As estradas foram bloqueadas, nada foi feito, o governo foi conivente. Aí que está o grande problema. Jabuti não dá em árvore. Há uma conspiração bolsonarista, obviamente, que envolve todo o governo, basta ver o dia da eleição, sabotagem, tudo isso, que acabou culminando. As pessoas na frente dos quartéis, radialistas, jornalistas e jornaleiros do Brasil todo, ficavam falando de que tinha que fazer intervenção dos militares, até os ETs foram chamados. Então, essa questão toda, que não houve processo ainda contra quem incentivou o golpe, artigo 286 do Código Penal, tanta gente que deveria ser denunciada. Se você somar tudo isso e fizer um PowerPoint ao estilo Dallagnol, nós veremos assim, no meio, a Lava Jato e tudo isso, e depois as pontas e o final. Onde terminou tudo? 8 de janeiro. Agora, tentar tirar leite de pedra sobre o 8 de janeiro, bom, a vítima é a democracia. Nós escapamos por pouco. Eu já propus e proponho aqui também publicamente, Lu, que o 8 de janeiro seja considerado o dia da democracia e que ele seja tão importante quanto as datas de cada país. Isso seria muito bom para nós marcarmos e dizermos nunca mais. Samantha, você fez uma afirmação ainda agora, os atos de 8 de janeiro favoreceram o governo federal. Queria que você explicasse um pouquinho mais também.
Eu acho que por que favoreceram o governo federal? Porque demonstraram que todos aqueles que apoiavam o ex-presidente Bolsonaro eram extremistas, que depredaram o patrimônio público, e fica muito difícil defender os atos de 8 de janeiro. É impossível, ninguém concorda, minimamente civilizado, concorda com o que foi feito no 8 de janeiro, de depredação do patrimônio público, de desrespeito das instituições. Então a gente precisa de uma investigação ampla no sentido de apurar não só aqueles que executaram, como os mentores intelectuais e os que financiaram esses atos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que um ato como 8 de janeiro, ele não ocorre isoladamente. Não houve só falha das autoridades do Distrito Federal. Várias travas tiveram que serem rompidas para que essas pessoas adentrassem no Palácio do Planalto, adentrassem no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. Muitos daqueles que tinham o dever de agir não agiram. E a gente sabe que no nosso ordenamento jurídico, as pessoas são punidas por aquilo que fazem e por aquilo que deveriam fazer e não fazem, por omissão. Então essas omissões que ficaram muito patentes na decisão do Alexandre de Moraes no próprio dia 8 de janeiro, afastando o secretário de Segurança do Distrito Federal, afastando um governador legitimamente eleito pelo povo, que foi o governador Ibanez, mas eu não senti essa mesma medida no que diz respeito às autoridades federais. Quem tinha o dever de cuidar do palácio e não estava, não é? Nessas imagens, o que estava fazendo o ministro ali, né? Num pleno domingo, a paisana, digamos assim, ele tinha conhecimento, ele tinha o dever de agir e não agiu, ele avisou ou não o presidente? Porque isso é algo que tem que ser investigado. Porque senão o presidente foi traído, ou ele tinha efetivamente conhecimento. Eu não posso afirmar isso. Mas que a gente precisava de uma investigação mais ampla, e a gente já teve 100 denúncias recebidas pelo Supremo Tribunal Federal, acho que quase 1.300 indiciados. E as autoridades federais, quem foi ouvido? Quem foi investigado? A investigação, ela tem que ser ampla e restrita, porque todos nós sofremos com o ato de 8 de janeiro. Eu concordo com o professor Lênio, a gente precisa ressalvar isso e reforçar como um ato, como um dia de proteção da democracia. Eu concordo com isso, mas a gente precisa passar isso a limpo. E para passar isso a limpo, eu preciso de uma investigação geral. Todos aqueles que tiveram envolvimento têm que responder por isso. É inadmissível que a gente tenha outro ato de 8 de janeiro. Lênio, você tem só 31 segundos. O governo ou a justiça teve a mão mais leve para quem é ligado ao governo? Não sei. Eu teria que ter mais tempo, mas eu quero dizer, quando a Samantha diz que o governo foi beneficiado, por isso eu me lembro que quando eu era jovenzinho eu levei um tiro no peito e fiquei 6 meses no estaleiro, e graças a esse tiro, né, que quase me matou, eu escapei por milagre de Nossa Senhora de Lourdes, eu saí da minha cidade e me dei bem na vida. Aí alguém disse, que bom que ele levou o tiro. Tem um pouco disso, né? Samantha, 19 segundos. Eu acho que o 8 de janeiro inegavelmente favoreceu o governo Lula, e ele poderia ter aproveitado muito mais isso no sentido de ter um discurso pacificador, porque a gente sabe que é um presidente que ganhou por uma pequena margem de votos e a gente precisa de conciliar, né, esse discurso dualista, digamos, né, esse excesso de direita e esquerda, enfim, pensar no que é bom para o país.